Você já imaginou como seria um lugar onde as pessoas são recebidas, acolhidas e amadas, independente de quem são ou do que fizeram? Já imaginou um lugar onde você, seus amigos e familiares podem descobrir uma vida mais equilibrada, significativa e completa? Já imaginou um lugar onde crianças crescem e se relacionam com alegria, conscientes de serem amadas e sabendo o porquê de existirem? Já imaginou uma comunidade cristã que se importa com a realidade das pessoas vulneráveis e que luta dia após dia para mostrar o reino em meio à desigualdade social? Já imaginou uma igreja que dialoga com a cultura de forma sábia, equilibrada, íntegra e relevante e que responde aos questionamentos do nosso tempo? Bom, pessoal, dando sequência à nossa série de mensagens, enquanto as crianças vão ter o tempinho delas lá, nós, não mencionei antes, mas enquanto nós estivermos aqui neste espaço provisório, nós vamos ter o nosso encontro um pouquinho mais enxuto, então temos uma música menos e a mensagem também um pouquinho mais curta, para que tenhamos um encontro de no máximo 1 hora, já que não temos ar-condicionado, já que as crianças estão no espaço provisório lá, para todo mundo se ajudar, tá bom? Nós seguimos nessa série de mensagens, talvez você tenha alguma dificuldade para enxergar, porque a gente está ainda se adaptando e com relação a essa parede aqui, a claridade, o projetor e tal, mas esse tempo de hoje vai ser muito importante. Quando eu estou preparando a mensagem durante a semana, dedicando as horas em oração e estudando a palavra, me dedicando ao tema, muitas vezes eu sou tremendamente impactado dias antes de trazer aqui, compartilhar a mensagem com vocês. Essa de hoje, essa reflexão de hoje, especialmente, marcou muito a minha vida e a minha semana. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção e refletisse comigo à luz do que a gente vai conversar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como seria a igreja onde quem nunca teve qualquer chance tivesse a oportunidade de, enfim, começar? Não recomeçar, porque existem pessoas que nem começaram, que nem tiveram a oportunidade de começar. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre pessoas que vivem em uma situação de vulnerabilidade. Só que quando nós pensamos na vulnerabilidade, muitas vezes na sua cabeça, na minha cabeça, você pensa no pobre, na pessoa que não tem recursos financeiros, na pessoa que não tem condição de comer, de minimamente morar, porque não tem condições de pagar um aluguel ou de comprar uma casa. Mas eu quero que você amplie a sua reflexão nessa manhã. Como seria a comunidade cristã onde quem nunca teve acesso à educação, onde quem nunca teve acesso à saúde, onde quem nunca teve acesso a qualquer tipo de curso profissionalizante, onde quem nunca teve acesso a uma moradia digna, enfim, tivesse a chance de ter um ambiente onde reflexões, onde discussões a respeito desse tema acontecessem, mas, mais do que isso, um ambiente onde essas pessoas pudessem ser instrumentalizadas a terem acessos à sociedade, acesso ao trabalho, acesso à cultura, acesso à dignidade, acesso a uma nova forma de pensar. Como seria essa comunidade? Como seria essa igreja? Ouse imaginar nesta manhã. Ouse imaginar comigo uma comunidade cristã que dignificasse pessoas que, infelizmente, têm vivido num contexto de sub-humanidade. Curitiba é uma cidade interessante. Eu estava
procurando algumas informações aqui para trazer para vocês. Curitiba é a cidade brasileira que mais recebeu migrantes venezuelanos desde abril de 2018 até o fim de dezembro de 22. Os números nem estão atualizados com relação a 23. São mais de 5.986, quase 6 mil pessoas, 6 mil venezuelanos que foram acolhidas na capital paranaense. Tenho certeza que você, no seu vai e vem, no dia a dia, no trabalho, você encontra, assim como eu, com várias pessoas que vieram da Venezuela buscar aqui no Brasil, e especialmente em Curitiba, melhores condições de vida. Essas pessoas, quando chegam aqui, esses dias mesmo eu estava numa barbearia cortando o cabelo, e o barbeiro venezuelano contando para mim a saga que foi quando ele sai de Caracas, na Venezuela, vai até Boa Vista, Roraima, e de lá ele vai até Manaus, e de Manaus ele vem para cá, e como ele foi ajudado nas rodoviárias, como as pessoas acolheram ele e a família num momento extremamente difícil da vida deles, num momento complicadíssimo, mas Deus levantou pessoas, comunidades cristãs, para acolherem esse amigo e a família dele especialmente. Essas pessoas, se você encontrar e conhecer essas quase 6 mil pessoas, hoje provavelmente até mais, pensando em 2023 para cá, essas 6 mil pessoas aproximadamente são 6 mil histórias fantásticas de superação, de dificuldade quanto ao acesso, dificuldade de por mais que a comunidade brasileira, que o povo brasileiro seja acolhedor, essas pessoas enfrentaram inúmeras dificuldades. Além disso, moradores de rua. Curitiba é a 6ª cidade do país com maior porcentagem de moradores em situação de rua. São 3,4 mil pessoas, 1,5% da população total da capital. Nós temos muitos moradores de rua, pessoas em situação de morando na rua. Essas pessoas totalizam quase 4 mil pessoas, arredondando para cima, que estão vivendo numa situação de subhumanidade, de degradação e de muitas dificuldades. Aí talvez você diga, poxa, mas são pessoas muito pobres. Não necessariamente. Não necessariamente, porque muitas pessoas que estão vivendo na rua, elas têm outras questões referentes ao vício quanto às drogas, inúmeras dificuldades em suas vidas, e a questão da pobreza financeira é um detalhe dentro de várias outras questões. Mas fato é que nós temos, na nossa cidade, muita gente vivendo, morando nas ruas. Ainda, com relação ao uso de drogas, em Curitiba, dos 27.277 adolescentes do 9º ano do ensino fundamental em escolas públicas e privadas, 3.927 afirmaram que usaram algum tipo de droga ilícita. O índice é de 14% e é quase o dobro da média nacional, de 7,3%. Das capitais, Curitiba fica atrás apenas de Florianópolis. Então, olha só, nós estamos falando de uma demanda da nossa cidade extremamente séria. Ah, não, mas meu filho, graças a Deus, meu filho está num colégio bom, e ele vai ter, de repente, algumas regalias nesse sentido. Não, porque esses números aqui abrangem escolas públicas e escolas privadas. Todas as nossas crianças ou adolescentes estão sujeitos a esses números aqui. E por que eu estou trazendo esses números para a gente começar a conversar? Porque uma comunidade cristã, ela fala do amor de Jesus, ela vive o amor de Jesus. É importante nós estarmos aqui cantando canções que nos embalam na nossa espiritualidade. É importante nós estarmos ali, ao redor daquela mesa, compartilhando alimento e compartilhando vida. Mas é importante entendermos que a igreja de Jesus Cristo só é igreja quando é para os de fora. O ático só será uma comunidade saudável, equilibrada e missional, transformacional,
se nós também dialogarmos com essas pessoas, com esses moradores de rua, com esses usuários de droga, com essas pessoas que estão vivendo em uma situação de marginalidade. Muitas dessas pessoas que recebem um auxílio de uma ou outra comunidade cristã, não necessariamente elas se tornam depois discípulos de Jesus e membros dessas igrejas. Mas isso não altera o fato de que a nossa missão é propor dignidade a essas pessoas. Se elas caminharão com a gente e se sentarão nos nossos bancos, esse é um outro assunto. O ponto é que eu gostaria de convidar você a imaginar nesta manhã um lugar para quem nunca teve chances. Um lugar para pessoas que nunca tiveram chances, porque não mereciam, porque não nasceram num lar que propiciou estrutura para que tivessem essas chances, porque não tiveram a educação necessária, não tiveram acesso a oportunidades. Eu quero desafiar você nessa manhã a pensar menos em você e a pensar como, por meio de você, por meio dessa comunidade aqui, pessoas que nunca tiveram chances possam ter. Possam ter. Eu quero que você pense comigo muito além do que é uma pessoa pobre financeiramente falando. E esse é um problema. Mas nós temos inúmeros outros problemas que somente o Evangelho pode resolver. Somente o Evangelho pode resolver. E uma comunidade cristã tem um papel fundamental e fantástico nisso. Fantástico nessa transformação que uma sociedade possa vir a ter. Curitiba é conhecida como uma cidade boa, como uma cidade exemplar. Eu procurando números a respeito de pobreza financeira, Curitiba é uma das cidades menos pobres do país, proporcionalmente falando. Então o problema em Curitiba não é necessariamente pobreza. Claro que você vai conhecer e existem pessoas sim abaixo da linha da pobreza aqui, mas o grande problema em Curitiba, quando eu comecei a procurar aqui as questões, elas têm a ver com pessoas morando na rua, tem a ver com uso de droga, tem a ver com pessoas que sim, têm condições intelectuais, cognitivas, uma boa formação profissional até, mas que por um ou outro motivo estão vivendo à margem da sociedade. Eu quero convidar você a olhar comigo para a sabedoria bíblica, para um texto que fala a respeito de uma pessoa que vivia à margem da sociedade. O texto não fala se esse homem era pobre financeiramente falando, mas o texto nos apresenta um contexto onde claramente nós podemos entender que este homem, ele era uma pessoa marginalizada, completamente distante do centro gravitacional daquela sociedade. Nós estamos falando de um leproso. Eu quero convidar você a olhar comigo para o Evangelho de Marcos, para o capítulo 1, a partir do verso 40. Um leproso aproximou-se dele, de Jesus. Um leproso aproximou-se dele, suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Um leproso se aproxima de Jesus. Um imigrante, um drogadito, um morador de rua, uma pessoa extremamente pobre, não desejada, com um cheiro terrível, uma pessoa marginalizada daquela e da nossa sociedade, uma pessoa que não tem nada para oferecer para Jesus, não tem um bom papo, não tem uma boa roupa, não tem um cheiro decente, não tem um dinheiro, não tem estrutura, não tem uma experiência para compartilhar com Jesus. Este homem se aproxima de Jesus de joelhos, numa situação, numa experiência, numa atitude, melhor dizendo, de humilhação, de rendição. Se quiseres, podes purificar-me.
Diariamente, pessoas se aproximam da igreja de Cristo, pessoas se aproximam de Jesus, e Jesus hoje somos nós quando estamos em missão em Curitiba, onde quer que estejamos, mas aqui especialmente. As pessoas se aproximam de nós, as pessoas clamam a nós: se você quiser, você pode me ajudar. Se você quiser, você pode me ajudar um pouquinho a viver uma vida menos miserável. Se você quiser, você pode me ensinar um pouquinho, a ser um pouquinho mais culto, a ter um pouquinho mais de conhecimento, para que eu possa gerir melhor os meus recursos, a minha vida. Se você quiser, você pode me ajudar. O que nós fazemos? O que Jesus fez? Olha o que o texto diz para a gente. Jesus, ele tem uma reação que muitas vezes todos nós temos. O texto diz: Jesus cheio de compaixão. Jesus cheio de compaixão. E quando a gente olha para essa expressão cheio de compaixão, essa expressão compaixão na nossa cultura, na semântica da nossa cultura, essa expressão representa algo bom, não é verdade? Você tem compaixão. Poxa, é uma virtude. Você se compadecer de alguém, e isso vai ser, você pode contar isso para alguém, para outra pessoa, e essa outra pessoa vai dizer: puxa, que legal, fulano se compadeceu de ciclano. Só que eu quero que você preste atenção que essa expressão no grego, essa expressão cheio de compaixão, ela é uma palavrinha só, que é essa palavrinha orgizo. Essa expressão orgizo, na verdade, poderia ser melhor traduzida, só que na nossa cultura ficaria um pouquinho estranho, porque a verdadeira expressão, ela tem um sentido um tanto quanto negativo. Estar irado com algo ou com alguém. Esse texto poderia ter sido traduzido assim: Jesus irado. Por que Jesus está irado? Por que Jesus está indignado? Jesus está indignado com a situação daquele leproso. Por que Jesus estaria indignado com uma pessoa doente, com um leproso naquela época? Porque, gente, um leproso, naquele contexto, vivia uma vida de subhumanidade. Um leproso, naquele contexto, era considerado uma pessoa impura. E como eles tinham noções e condições de manter a saúde, a higiene, muito superficialmente, então, quando eles encontravam uma pessoa leprosa, isso poderia significar que ela tivesse mais de 80 tipos de doenças diferentes. Quando eles encontravam uma pessoa leprosa, eles pegavam essa pessoa e tiravam para fora da cidade. As cidades naquele contexto não eram como hoje, elas tinham muros, elas eram muradas. Aí você pegava esse leproso, obrigava esse leproso a ficar fora da cidade, fora dos muros, vivendo numa vila dos leprosos. E eles ficavam lá enquanto tivessem essas doenças, porque se eles viessem para o meio da cidade, eles contaminariam as pessoas que não estão doentes. Então fazia algum sentido para a época, mas a questão é que eles viviam um contexto de extrema subhumanidade, um contexto de desumanidade terrível. Eles eram privados das suas famílias, privados do trabalho, privados de qualquer tipo de inserção naquele meio social, e eles só experimentavam então sofrimento, angústia, saudade de casa. Que droga de vida que nós levamos! E eles viviam à base da ajuda, a partir das esmolas que eles recebiam de outras pessoas. Jesus, olhando para aquele leproso, Jesus não fica com pena. Jesus não fica: coitado, não teve oportunidade na vida, que dó desse leproso, que peninha desse leproso, que está com a pele toda complicada aí, e não vai poder mais se assentar à mesa, não vai poder mais frequentar o templo, não vai poder mais frequentar a sinagoga, que pena. Não, Jesus, ele fica irado. Jesus fica irado com a injustiça, com o sofrimento do outro. Eu pergunto para você nessa manhã, presta atenção: o que deixa você indignado?
O que tem deixado você indignado, indignada? Gente, nos últimos anos, 2018 especialmente para cá, o que nos deixa muitas vezes indignado é política. É o candidato A ou o candidato B. O que nos deixa indignados é o fato das pessoas não pensarem como a gente. Mas preste atenção, você nunca vai ver nos evangelhos Jesus indignado com o Império Romano. Você nunca vai ver nos evangelhos Jesus indignado com César, o imperador. Você nunca vai ver Jesus indignado com o Estado. Você vê Jesus indignado com a injustiça. Você vê Jesus indignado com o leproso, porque não era para ser assim. O que deixa você indignado? Quando você está no trânsito e vem uma pessoa pedir algo para você, você fica indignado porque aquele pedido atrapalha a sua rotina, o semáforo já está verde, deixa eu ir embora porque eu tenho um compromisso. Ou você fica indignado porque existe um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, que está ali implorando por um alimento, por uma ajuda. Se essa pessoa fez a parte dela para merecer estar ali, gente, esse não é o ponto, essa não é a questão. A questão é, o que tem indignado o meu coração e o seu coração? Olha que interessante, a ira de Jesus, ela é focalizada para o lugar certo. Muitas vezes nós nos iramos sim, com a injustiça. E aí a gente vira para o governo e fala, puxa, mas vocês também não têm políticas de estruturação social? Vocês também, em vez de tirar esses moradores da rua e dar dignidade para eles, vocês não fazem nada? Puxa, vocês não têm políticas eficientes no combate ao uso de drogas? E a gente começa a olhar para o Estado e apontar o dedo para o Estado, e o Estado deveria fazer, e o Estado deveria ser, e um outro candidato talvez faria melhor. É isso que a gente sabe fazer, inclusive, especialmente dentro das igrejas evangélicas. Mas olha o que Jesus faz. A ira de Jesus, ela não gera destruição. A ira de Jesus não gera mais ódio. A ira de Jesus, ela não gera caos. Pelo contrário, ela atrai o reino de Deus para mais perto. A indignação de Jesus atrai o reino de Deus para mais perto. Gente, por que isso acontece com esse leproso? Por que Jesus fica indignado? A sabedoria bíblica fala para nós de capa a capa de uma história que você precisa entender, para depois entender o porquê do que acontece com o leproso não ser normal. Você precisa conhecer essa grande história para quando você encontrar uma pessoa em situação de vulnerabilidade, seja por ser um imigrante, seja por ser um usuário de drogas, seja por estar morando na rua naquele momento, você entender que essa questão não é normal. Por quê? Olha o que a Bíblia conta para a gente. A Bíblia diz para a gente, a partir desse diagrama, se você está aqui pela primeira vez, nós usamos esse diagrama para mostrar a grande história revelada nas Escrituras. Esse primeiro símbolo fala para nós sobre uma seta virada para baixo, que tem a ver com a criação. Deus criou todas as coisas, mas Deus não criou as coisas caóticas. Deus não criou esse grupo de pessoas aqui para que alguns de nós tivessem uma série de privilégios e outras pessoas aqui vivessem em condições miseráveis. Não, Deus nos criou, Deus criou todas as coisas, todo o universo, e tudo que Ele fez é bom, tudo que Ele fez é maravilhoso, é ordeiro, tudo que Deus fez é decente. E Deus cria o ser humano, todos os seres humanos de todas as raças, a sua imagem e semelhança. É o que a teologia chama de imago Dei. Todo ser humano contém em si a imagem de Deus. E quando nós entendemos isso, nós olhamos para a criação e nós podemos, com tranquilidade em nossos corações, entender que
Isso que acontece com algumas pessoas que vivem em situações de desumanidade, isso não provém da vontade de Deus. Mas Deus sabe, Deus quis assim. Não, Deus não quis assim. Não era para ser assim. Deus não criou o mundo para que fosse dessa maneira. Mas então, Carlos, o que aconteceu? Qual o problema do mundo então? Se Deus não nos fez para isso, o que aconteceu? É o que a Bíblia chama, a partir desse segundo diagrama, de pecado. Gênesis 3 fala para a gente a respeito de uma escolha que Adão e Eva tomaram, de uma escolha que a humanidade tomou, de se desconectar do Criador. E quando isso aconteceu, o caos se instalou na humanidade. E o caos tem se instalado desde então em todos os seres humanos, inclusive em nossas vidas, na minha e na sua história. O pecado faz com que eu passe com pressa no semáforo e encontro às vezes uma pessoa ali, e eu falo assim, não vou ajudar esse, mas às vezes tem uma pessoa que você sabe que está precisando, que vem legitimamente pedir algo para você, às vezes na sua casa mesmo, às vezes do seu contexto, do seu convívio de amigos, ou até da sua comunidade cristã, e nada deixa você indignado, nada mexe com o seu coração. Por quê? Porque é cada um por si e Deus por mim. Nada consegue deixar você indignado, a não ser quando lhe falta dinheiro. Aí você fica indignado. A não ser quando as coisas pegam para você. Daí você fica irado. Mas o que deixa Jesus indignado aqui é o sofrimento desse leproso. Na grande história bíblica, Deus não nos abandona na nossa miséria, no pecado. O terceiro símbolo, essa seta para frente, fala de Deus chamar um povo que pudesse viver de uma forma diferente, um povo que pudesse viver de uma forma exemplar, ainda que com defeitos, com pecados, mas que se compadecesse de quem estivesse vivendo numa situação de desumanidade. Esse povo é o povo de Israel, e desse povo surgirá Jesus. Mas antes de falar de Jesus, vamos voltar para o texto. Jesus, cheio de compaixão, olha o que ele faz, gente. Olha o que a ira, a indignação, a compaixão de Jesus move Jesus fazer. Jesus estendeu a mão, ele tocou nele e disse: quero, seja purificado. Agora preste atenção, naquele contexto, se eu encostasse a mão em um leproso, eu estaria impuro. E isso significaria que eu estaria pelo menos impuro por 7 dias. E durante 7 dias eu não poderia trabalhar, durante 7 dias eu não poderia entrar em casa, durante 7 dias eu teria que ficar isolado de todo mundo, depois me apresentar aos sacerdotes, oferecer um sacrifício que custava dinheiro, matar um animalzinho lá, oferecer um sacrifício, o sacerdote ia olhar para mim e ia dizer: ok, você está limpo, pode voltar à sua vida normal. Era um infortúnio danado você tocar num leproso. Além de você, de verdade, poder pegar a lepra e ficar doente também, mesmo que você não ficasse, você passaria depois por um ritual de purificação caríssimo e chato. Ninguém gostava de se submeter a isso. Mas Jesus, ele não se importa. Porque quando Jesus toca o leproso, não é Jesus que fica leproso. É algo especial que acontece com aquela pessoa que até então estava doente. Jesus, ele estende a mão, Jesus, ele toca e ele diz, presta atenção nesses 3 verbos, porque muitas vezes estender a mão a gente estende. Eu vou orar por esse povo. Aí a gente levanta a mão assim, para o lado onde as pessoas estão, e a gente ora por elas. Mas Jesus não apenas estende as mãos, ele toca o leproso como um sinal de profunda compaixão, de profunda identificação com o sofrimento daquele leproso. Mas mais do que tocar também, Jesus diz. Gente, presta atenção nisso, nós somos a comunidade de discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles são libertos pela obra de Jesus, que é denominada Evangelho. O Evangelho diz respeito às boas notícias do que Jesus veio fazer na história em nós e a partir de nós. E a Bíblia diz que o Evangelho precisa ser proclamado. A Bíblia diz que o Evangelho precisa ser
proclamada. Não adianta você simplesmente também, eu quero ajudar essas pessoas que estão numa situação de desumanidade. Eu quero eu quero entender o que está acontecendo com elas e poder ajudá-las. Aí você começa a comprar, cestas básicas, você começa a ajudar, dar um curso na sua casa de português para imigrantes, você começa a dar curso de inglês para pessoas que estão numa situação que não tem acesso. E só isso é importante, isso é legal e faz parte. Mas olha que interessante, Jesus não apenas estende as mãos e toca. Jesus, ele tem uma palavra. Essa palavra é libertadora. Essa é a mensagem do Evangelho. Fique limpo, o reino de Deus chegou. Fique limpo, você não precisa mais viver essa vida de privação. Quando eu e você entendemos isso, eu quero que nós pensemos no seguinte: como discípulos de Jesus, nós podemos, saindo daquela porta, nós temos inúmeras situações onde nós estamos inseridos, onde nós podemos ser como Jesus e tocar leprosos, pessoas que estão vivendo em situações difíceis, sendo limitadas do acesso de uma vida digna, de uma vida saudável. Mas não faça isso simplesmente doando um pouco do seu dinheiro. Faça isso é importante também. Não faça isso simplesmente doando um pouco do seu tempo. Isso é importante. Mas não faça só isso. Não faça simplesmente dando um abraço e chorando com essa pessoa. Chorar com essa pessoa talvez seja importante. É um momento, talvez um sinal de identificação. Você precisa pregar o Evangelho. Você precisa dizer: fique limpo. Porque Jesus entrou na história e morreu na cruz por você e venceu a morte. Você não precisa mais ser escravo disso. Você pode ter uma vida mais digna, seguindo aquele que venceu a morte e nos mostrou um novo caminho, uma nova jornada. Olha que interessante, a indignação de Jesus o move a estender suas mãos, tocar o leproso e proclamar a libertação. Você se indigna com a injustiça? Você se indigna em saber que o Brasil, ele tem mais da metade das residências sem saneamento básico? Você se indigna em saber que pessoas que são irmãos seus, brasileiros assim como eu e como você, que não têm acesso a uma alimentação saudável, equilibrada, pelo menos uma vez por dia? Se você se indigna, então eu quero convidar você a não me imitar, a imitar Jesus. Fique indignado, mova-se na direção dessas pessoas e proclame libertação. Fique indignado, mova-se na direção dessas pessoas e pregue o Evangelho. E diga para elas que muito pior do que a pobreza financeira, muito pior do que a pobreza cultural, muito pior do que a pobreza estrutural, é nós vivermos uma vida distantes de Deus. Jesus, ele alcança todas as áreas desse leproso. Jesus toca todas as necessidades desse leproso. E porque Jesus age assim, o que acontece? Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Imediatamente. Imagina só, gente, um ex-leproso que vivia na vila dos leprosos, agora pode voltar para sua casa correndo, gritando pela esposa: esposa, estou voltando para casa. Onde estão as crianças? Faça um jantar maravilhoso. Essa noite é uma noite de festa, porque eu fui curado. Eu já posso abraçar, eu posso sentir o cheiro de novo de pão quentinho. Eu estou livre. O que aconteceu com você, marido? Você estava lá na vila dos leprosos, todo fedido e sujo. Eu conheci um homem e ele tocou em mim e ele disse algo que mudou a minha vida. E eu conheci agora uma nova realidade, de uma nova vida, de uma nova história que nós vamos viver. Irmãos, irmãs, quando Deus
nos usar enquanto comunidade desse tamanho aqui mesmo. Não precisa ser uma comunidade de 2.000 pessoas, não. Desse tamanho aqui, nós temos um potencial enorme de subverter realidades em nome do Evangelho. Desse tamanho que nós já somos, nós temos um potencial ilimitado de subverter a cidade de Curitiba em nome do Evangelho. Mas isso só é possível se nós seguirmos nos indignando. Isso só é possível se, quando você vê a injustiça, isso ainda mexe com o seu coração. Isso só é possível se nós sairmos do nosso egoísmo e do desejo de satisfazer ilimitadamente as nossas vontades, e de nós olharmos para o outro e tivermos coragem de tocar em gente leprosa. Tem que ter coragem. E tem que ter consciência de que o que está em nós é maior do que qualquer coisa que está fora de nós. Jesus é poder de transformação. Olha o que acontece em seguida. Em seguida, Jesus o despediu o leproso. O texto não diz que o leproso se tornou discípulo de Jesus. Esse não é o assunto desse texto. Jesus o despede com uma severa advertência. Imagina, você acabou de ser curado da lepra, você está felizão. Jesus diz: mas seguinte, vacilão, seguinte, não conte a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote, o processo que eu mencionei anteriormente, e entregue pela sua purificação a oferta que Moisés ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Então esse homem que acabou de ser curado de lepra não pode contar para ninguém. Ele não pode contar para ninguém que agora ele está curado. É essa a ideia. Jesus não quer que ele conte. Por quê? Porque ainda não tinha chegado a hora de Jesus, dele se manifestar. Isso aqui é o comecinho do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus ele vai ser reconhecido como Cristo no capítulo 9. Então tem muita água para correr ainda debaixo dessa ponte. Então Jesus fala: não conta para ninguém. Mas o leproso, esse leproso estava tão feliz, estava tão saltitante, estava sorrindo para as paredes e compartilhando com postes o que tinha acontecido com ele, que olha o que o texto diz para nós. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. E não dá para criticar, né, gente? Dá para criticar esse ex-leproso pelo que ele fez? Não dá. Eu e você faríamos o mesmo. Por isso, Jesus já não podia entrar publicamente em nenhuma cidade. Presta atenção nisso, por favor. Presta atenção nessa informação. Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. Agora presta atenção, gente. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe o que Jesus fez com o leproso? Jesus troca de lugar com o leproso. Olha só. O leproso, qualquer leproso, vivia fora da cidade, fora dos muros da cidade, em uma vida de desumanidade e mendicância. Jesus é um rabino, está bem vestido, está tudo bem com Jesus, e Jesus está no meio da cidade. Jesus cura o leproso vai para dentro da cidade, se apresenta ao sacerdote, oferece a oferta para que fosse considerado limpo, puro, para poder trabalhar de novo, frequentar os cultos de novo, para que pudesse ter uma vida normal novamente. E Jesus vai para fora da cidade. O texto diz que Jesus não podia mais aparecer publicamente, e ele ficava em lugares solitários. Jesus troca de lugar com o leproso. Eu gostaria de convidar você a pensar, para a gente concluir aqui a nossa reflexão. Muitas vezes, gente, nós vivemos numa sociedade que incentiva o conforto,
incentiva a segurança financeira, estrutural, a comodidade acima de tudo, como se esse fosse um fim. E quando a gente cai nessa conversa da nossa comodidade, desse capitalismo, desse consumismo desenfreado, a gente não quer trocar de lugar com ninguém mais. Deus me livre de trocar de lugar. O meu lugar é confortável demais. Aqui está tão gostoso. A minha casa é boa, minha casa é limpa. Está tudo bem em casa. Por que eu vou querer trocar de lugar com alguém que está vivendo numa situação dessas? Agora eu pergunto para você, Jesus tinha motivo para trocar de lugar com esse leproso? Jesus é o Rei dos Reis. Jesus, Ele é aquele que desde a eternidade está desfrutando da presença do Pai. Jesus é aquele que, ao som da sua voz, todas as coisas do mundo, do universo lhe obedecem. Jesus é aquele que venceu a morte. Jesus é aquele que não tem motivos para trocar de lugar com ninguém, porque Ele tem tudo e todos. Mas Jesus troca de lugar com esse leproso, sem ele nem beira. E se nós somos discípulos de Jesus, eu convido você nessa manhã a ousar imaginar um lugar onde aqueles que nunca tiveram vez, passem a ter. Nós vamos solucionar os problemas de Curitiba ou do bairro Rebouças? Não. Mas nós vamos participar daquilo que Deus está fazendo na história. O texto não fala que Jesus solucionou o problema dos leprosos. O texto fala de um leproso. Deus está fazendo algo. Nós precisamos participar do que Ele está fazendo. Jesus trocou de lugar com esse leproso. Jesus trocou de lugar comigo e com você. Ah, mas eu não sou leproso, Carlos. Puxa, eu até fico triste assim, com a situação desses drogaditos, dessas pessoas em situação de rua. Eu fico triste, mas assim, a minha situação é diferente. Não é. Não é. Engano seu você achar que é. Porque um dia, Jesus entrou na história e morreu na cruz. No meu e no seu lugar, Jesus, Ele troca de lugar comigo e com você. Assim como Ele trocou com aquele leproso. Jesus troca de lugar comigo e com você para que nós não mais vivamos uma vida para nós mesmos, mas agora possamos viver uma vida para aquele que morreu e ressuscitou. Esse símbolo fala para a gente a respeito da missão da igreja. A missão do Ático, agora aqui no bairro Rebouças, de ser uma comunidade que propicia acesso para aqueles que nunca tiveram acesso. Como é que isso pode acontecer na prática, amigos, amigas? Isso pode acontecer com um curso aqui, durante a semana, à tarde, de corte e costura. Isso pode acontecer aqui com aulas de jiu-jitsu para crianças, para que isso ajude na inserção do esporte, da educação e cultural. Isso pode acontecer com aulas de português para imigrantes aqui, aulas de inglês para pessoas aqui, nesse espaço que nós vamos usar para culto uma vez por semana só. Esse espaço aqui, ele vai ter uma função social, porque nós queremos construir uma comunidade cristã que ouse imaginar um ambiente onde pessoas que nunca tiveram acesso passem a ter algum acesso. E essa é a missão da igreja também, sempre proclamando o Evangelho, proclamando as boas notícias do que Jesus veio fazer na história, até que Ele venha, até que Jesus seja perfeitamente manifesto, até que a casa esteja cheia. Gente, eu não sei como você chega aqui nessa manhã, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você tem passado os seus dias, suas últimas semanas. O que eu sei é que nesta manhã o Espírito Santo de Deus está nos alinhando, nos arregimentando numa direção específica. E se você está aqui nessa manhã, possivelmente há convergência entre o que Deus está fazendo no Ático e entre o que Deus está fazendo na sua vida. E se você está aqui nessa manhã, não olhe para trás. Vamos juntos construir esse ambiente. Vamos juntos ousar imaginar um lugar onde as pessoas trocam de lugar.
onde as pessoas se indignam com a injustiça e trocam de lugar. Onde as pessoas se indignam com a injustiça e elas tocam as pessoas em situação de desumanidade. Onde as pessoas se indignam com a injustiça e tocando essas pessoas, elas proclamam, verbalmente proclamam que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Esse é o Evangelho. Ah, Carlos, mas eu não sei muito participar dessas coisas, eu não gosto muito disso. Eu sei, eu também não gosto. Isso não é mérito nosso, não é uma característica de uma igreja ou de outra. Essa é uma característica dos discípulos de Jesus, porque eles têm que ser imitadores de Jesus. E esse é o poder do Evangelho. Sozinho você não consegue, eu não consigo, mas capacitados pelo Espírito Santo, nós seguiremos nessa direção. Quero convidar você, para você levar para casa 3 coisas nessa manhã, para você pensar, ponderar, para nós orarmos. Eu gostaria que você ousasse imaginar. Eu tenho tido o privilégio de receber mensagens durante a semana, referente à mensagem do domingo anterior. Essa semana eu recebi uma mensagem. Semana passada, para quem estava aqui, nós falamos sobre um lugar onde as crianças pudessem se sentir em casa, pudessem ser acolhidas. E eu recebi mensagens de pessoas dando ideias. Carlos, sabe o que eu pensei? Eu pensei que nós podemos fazer isso. Desculpa encher você aí, mas eu estou só ousando imaginar, essa pessoa disse. Então, ouse imaginar. O que a gente pode fazer? Eu falei corte e costura, jiu-jitsu, aulas de inglês, de português. O que a gente pode fazer? O que você acha? Você tem uma ideia? Traga para a gente. Vamos juntos construir isso. O que a gente pode fazer durante essa semana para pensar, levar para casa, ponderar em oração? Primeiro, lembre-se, o Evangelho é a boa notícia de que você pode viver, capacitado pelo Espírito Santo, uma vida um dia de cada vez mais parecida com a vida de Jesus. Jesus está ali tocando o leproso, curando o leproso. Nós estamos lá, né? Lá do outro lado, Netflix, cada um por si, Deus por mim, não vou ajudar ninguém, deixa, tudo bem, é isso mesmo, a nossa história é essa. Mas o Espírito Santo, ele vem trazendo você um dia de cada vez para mais perto de Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho nos aproxima de quem nós deveríamos ser de fato e de quem Jesus é. 2, peça a Deus para você se indignar com as injustiças. Ore nesse sentido. Peça a Deus para você se indignar com as injustiças, sofrimento e falta de oportunidades de pessoas que também são imagem e semelhança do Criador. Ore e peça a Deus: Deus, me dá um coração que ainda se indigna. Deus, me dá um coração que ainda sente a injustiça. Deus, me devolve aquele coração de alguém que fica irado, fica cheio de compaixão quando vê um outro ser humano em uma condição de desumanidade. Deus, faz um milagre em mim. Por último, lembre-se de que Jesus já trocou de lugar com você. Lembre-se de que Jesus já trocou de lugar com você. Carlos, era para você estar aqui. Carlos, era para você sentir a dor desses pregos. Era para você sentir essa coroa de espinhos na cabeça. Mas eu troco de lugar com você. Era para nós estarmos lá. Essa cruz é a minha história, é a sua história, não é a história de Jesus. Jesus disse sim ao Pai. Ele obedeceu o Pai. Não era para ele estar naquela cruz, mas ele troca de lugar comigo e com você. Agora é hora de você e eu fazermos o mesmo com outros irmãos e irmãs. A vida, gente, não é sobre nós. A cultura diz que é. A nossa cultura individualista diz que é tudo sobre mim, tudo sobre você. É mentira.
A grande história relatada na sabedoria bíblica conta que essa história é sobre Jesus. E é sobre o que Ele está fazendo em nós e por meio de nós, na direção de outros irmãos e outras irmãs. Vamos orar? Deus de graça, obrigado porque o Senhor enviou seu Filho Jesus para trocar de lugar conosco. Obrigado, Deus, porque nós somos tão falhos, tão imerecedores, tão duros, mas a sua graça nos alcançou com um amor obstinado, maravilhoso e acolhedor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor curou a nossa lepra, o nosso pecado que nos escravizava, para nos chamar para uma nova história, uma história de vida e de significado. Deus, mas em posse dessa convicção, nós como comunidade cristã, nós queremos também trocar de lugar com outros irmãos e outras irmãs. Nós queremos, Deus, que este espaço aqui não seja simplesmente um espaço bacana para receber os nossos encontros uma ou duas vezes por semana. Nós queremos, Deus, que este ambiente seja um ambiente de dignificação do ser humano. Que este seja um ambiente, Deus, de redenção para aqueles, Deus, que nunca tiveram oportunidades, para que possam começar a ter. Para que assim como aquele leproso, tenham acesso à vida. Por favor, Pai, usa-nos nesse sentido. Usa-nos, Pai, enche a nossa vida de propósito e permite-nos participar daquilo que o Senhor está fazendo na cidade de Curitiba. Faz isso, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém.